Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para responder algumas perguntas que vocês fazem através do YouTube, através dos nossos grupos, também do Facebook, sobre principalmente a nossa série Em Busca da Verdade, a nossa série sobre a verdade e a mentira. Então, continuando respondendo as perguntas, existe uma pergunta muito importante que eu vou explicar o porquê eu não vou responder ela agora, e sim eu vou fazer um vídeo especial para responder essa pergunta. Temos aqui a pergunta do Jefferson Valéria. O Jefferson Valéria não é uma pergunta, na verdade é um pedido. Ele fala pra gente o seguinte: Rabino, o senhor poderia fazer vídeos explicando sobre o sacrifício, entre aspas, de Jesus, que tanto falam que ele foi o sacrifício perfeito e tal, e sobre a questão TBM de Isaías 53, ou seja, sobre a questão também de Yeshaya 53, seria muito bom esses vídeos explicativos. Então, uma vez que o capítulo 53 no livro de Yeshaya, infelizmente, é muito deturpado pelas pessoas, nós responderemos em um vídeo por si só, onde explicaremos o capítulo número Nun Gimel, ou seja, 53 do livro de Yeshaya, para que as coisas fiquem claras, atendendo o pedido do nosso querido Jefferson Valéria, ok? Nós agora vamos para as perguntas. O Marx App, ok? Marx App faz a seguinte pergunta. Na época que foi escrito o Novo Testamento, era possível se ter informações precisas da árvore genealógica de Davi, ramificadas por todos os seus filhos que gerou com todas as esposas? A resposta é sim. Por quê? Porque nós sabemos que quase todos os reis do povo de Israel tinham um mazkir. Mazkir hoje em dia é traduzido como secretário. Eles tinham um secretário. Uma vez que eles tinham um secretário, ele escrevia tudo. Como nós sabemos, uma coisa muito importante sempre era saber a ligação de sangue de cada pessoa. Então os reis sempre tinham uma ligação de sangue e a sua linhagem escritas. Principalmente o povo de Israel sempre guardou a ideia de linhagem, porque é muito importante saber quem são os Kohanim, quem são os sacerdotes. E os sacerdotes, eles precisam ter uma ligação direta com Aharon HaKohen do tempo do deserto. Ou seja, mais ou menos 3.000 anos atrás, e um pouco mais, eles precisam de ter a sua árvore genealógica durante 3.000 anos. Então, é necessário criar e guardar esse segmento da nossa árvore genealógica. Porém, como já foi explicado, além de todas as contradições existentes nos dois livros do Novo Testamento sobre a árvore genealógica de Jesus, o próprio Novo Testamento explica pra gente que Yosef, ou seja, José, que era supostamente o pai de Jesus, na verdade ele era o marido de Miriam, que era a mãe de Jesus. Está escrito explicitamente que ele não era o marido de Maria, porque ele nunca teve relações com ela, como está escrito no Novo Testamento. E uma vez que nós sabemos como está escrito no livro de Números, e nós já explicamos que, de acordo com o judaísmo, a tribo vai somente de acordo com o pai, e uma pessoa que o pai dele é desconhecido, ou que o pai dele é uma entidade qualquer que seja, ele não tem uma tribo de Israel. Logo, é irrelevante qual é a descendência de Yosef, marido de Miriam. E também é irrelevante qual é a descendência de Miriam, mãe de Jesus. Porque mesmo que ela seja filha direta de David, digamos que ela fosse a filha de David, e ela tivesse um filho com alguma pessoa que não fosse da tribo de David, então esse filho não seria da tribo de David e logo ele não poderia ser Mashiach. E simplesmente essa informação já corta pra gente qualquer opção de Jesus ser o Mashiach. Fora todas as provas que trouxemos também. Muito boa pergunta. E agora nós vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é... Vitor Souza faz uma pergunta pra gente. Benei Noach também terão a Torá escritas em sua alma? Agora essa pergunta é uma pergunta muito boa, porém eu preciso dar uma introdução, porque não todos devem ter entendido a pergunta. O que quer dizer se os Benei Noach terão também a Torá escrita em sua alma? Essa pergunta vem de um versículo no livro de Irmiau, porque está escrito no livro de Irmiau o seguinte:
No livro de Irmial está escrito... O livro de Irmial está escrito que Hashem, capítulo 31, versículo 32. Pois este é o pacto que eu vou fixar com o povo de Israel. Depois daqueles dias, ou seja, dos dias de Mashiach, disse o Eterno, eu vou colocar a minha Torá em seu corpo e sobre o seu coração eu a escreverei. E eu vou ser o seu Deus e eles vão ser o meu povo. Ou seja, nesse dia, quando vier Mashiach, e é o que já está acontecendo com toda essa história de corona que está acontecendo no mundo, a Torá será escrita no coração dos Yehudim, do povo de Israel, e dessa maneira todos reconhecerão que Deus é único e Deus é o Todo-Poderoso. Portanto, vem aqui o Vitor Souza e pergunta pra gente, será que os Bnei Noach também terão a Torá escrita no seu coração? Ele escreveu alma, mas na verdade é a mesma ideia, porque não tem como escrever no coração e também não tem como escrever na alma. É óbvio que isso é um conceito que a Torá vai estar fixa na sua ideia e na sua mente. E a sua alma vai estar conectada com o Criador. Então, isso é uma muito boa pergunta. E a resposta é que nós encontramos outro versículo que fala sobre isso no livro de Yeshaya. O livro de Yeshaya fala pra gente, no capítulo 51, versículo 7, ele fala pra gente o seguinte: escutem a mim aqueles que conhecem a caridade, o povo que a minha Torá está no seu coração. Não tenham medo da humilhação das pessoas e de suas maledicências. Ou seja, nós vemos daqui que quando falamos sobre a Torá no coração, estamos falando somente do povo de Israel. E aí você pergunta, mas eu sou Bnei Noach, o que eu vou fazer? A resposta é, nós já explicamos, a Torá ela é para toda a humanidade, não é só para os Yehudim. Porém, existem duas partes na Torá. Uma é a parte das 613 mitzvot, que é somente para os Yehudim. Existe uma parte de 7 mitzvot, que também é para os Bnei Noach, e eles sim devem cumprir, que nem toda a humanidade. Porém, no mundo vindouro, a Torá será escrita como um todo somente na alma dos Yehudim, porque foram eles que a cumpriram como um todo. Os Bnei Noach terão a parte da Torá que se conecta com eles, escritas na alma deles, e é óbvio que somente quem cumpriu as 7 mitzvot de Bnei Noach. A partir do momento que você cumpre, então você tem uma conexão com ela, ou seja, a Torá, e aí você sim terá a Torá escrita no seu coração e também escrita na sua alma no tempo de Mashiach, quando Mashiach chegar. Muito boa pergunta do Vitor Souza. Nós temos agora a pergunta do Ro. O Ro faz a seguinte pergunta: o Novo Testamento também foi escrito na língua sagrada, mas isso não quer dizer que o Novo Testamento foi escrito por Deus, certo? A resposta é, óbvio, nós respondemos e explicamos que o Novo Testamento não foi escrito originalmente em hebraico, mas ele foi passado originalmente em hebraico. Ou seja, a língua que era falada na época era o hebraico, principalmente por Jesus, porque ele estudou numa yeshiva, que nem nós falamos já no último vídeo. Então, ele passou os ensinamentos em hebraico, tudo que foi escrito, e escreveram em hebraico para eles mesmos. Porém, a primeira vez que foi divulgado o Novo Testamento foi divulgado em romano, ou seja, em grego. Por que foi escrito em grego? Para que todas as pessoas possam entender e voltar e se subjugar para o César, o imperador romano, que criou essa ideia e organizou essa ideia. Mas que nem nós falamos, os ensinamentos foram passados para muitos alunos e cada um escreveu de uma maneira, cada um entendeu de uma maneira, e por isso o livro que tem mais contradições na história da humanidade é o Novo Testamento, porque ele não foi dado por Deus de maneira nenhuma, Chas v'Shalom, conectar o nome de Deus com o Novo Testamento. Por isso, nós devemos saber, foi dado em hebraico, ou seja, explicado em hebraico, escrito em hebraico por aqueles alunos de Jesus e escrito para o povo em grego, para que todos pudessem
entender, e mais posteriormente para diversas línguas, latim e assim por diante, ok? Vamos terminar com uma pergunta. Ângela da Silva. A Ângela da Silva ela faz uma pergunta muito importante. Ela fala o seguinte: o Messias será casado? O Messias terá filho? E essa pergunta é uma pergunta tão importante que nós vamos provar e vamos explicar o porquê essa pergunta ela é tão importante. Está escrito, ok, como nós vemos no Novo Testamento, que ele não tem filhos, ou seja, Jesus não teve filhos, Jesus não casou, sim? Jesus, ele não teve uma descendência, ok? Porém, nós temos um problema. Por quê? Vamos ver o que está escrito no livro de Yehezkel. Fala pra gente o livro de Yehezkel é o seguinte. No capítulo 46. O livro de Yehezkel nos explica nos últimos capítulos qual será a divisão da terra de Israel quando chegar o Mashiach. Também explica quais serão as dimensões do Beit HaMikdash, do terceiro templo sagrado quando chegar o Mashiach. E ele fala sobre o Mashiach, fala sobre a divisão de Eretz Israel. O Mashiach é chamado de príncipe no livro de Yehezkel. E um fato muito interessante é que está escrito tudo o que o Mashiach fará. O Mashiach dividirá a terra de Israel será dividida em 13, onde 12 para as 12 tribos e mais uma para o Mashiach. E também está escrito que o Mashiach deverá fazer várias oferendas, vários sacrifícios que somente ele poderá fazer. E também fala pra gente o versículo 16 do capítulo 46 do livro de Yehezkel. Assim disse Hashem: quando o Mashiach der um presente para um de seus filhos, de sua herança será, e para os seus filhos serão, e para eles serão uma herança eterna. Ou seja, nós vemos daqui de uma maneira explícita que o Mashiach terá filhos, e o Mashiach poderá dar para os seus filhos uma herança. Através disso, ele poderá herdar os seus filhos a parte da terra de Israel que ele quer. Ou seja, ele possui a carta branca de Hashem para poder dar para os seus filhos. Daqui nós vemos que o Messias terá filhos. E essa é uma outra prova, uma prova clara, uma prova muito simples de que o Mashiach sim terá filhos, o Mashiach sim terá uma família e o Mashiach casará assim como deve ser. Então, nós ficamos por aqui com essa segunda parte das perguntas e respostas. Eu espero que vocês continuem fazendo perguntas e Bezrat Hashem nós as tentaremos responder.